Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas, aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos aprender sobre gatilho, ok? Método intuitivo com gatilho. Qual é o conceito? Qual é o conceito? Perceba, aqui nesta sequência nós temos acionamentos de sistemas que utilizam rolete, já conhecido nosso, ok? De tal forma que nós já aprendemos o seguinte, este é um acionamento da válvula, bom? De tal forma que, quando o êmbolo do cilindro tocar na chave de fim de curso, quer no avanço, quer no retorno, ocorre o acionamento, ok? No caso do gatilho, não. O gatilho é somente no avanço, a seta para esta representação, ou somente no retorno, a seta para esta representação, ok? E qual é o propósito de se utilizar gatilho nos acionamentos? É eliminar uma condição de conflito no sistema ou no diagrama, ok? Como assim conflito, professor? Vamos dar um zoom aqui, ó, e apreciar a ideia de conflito. Então, nesta válvula 5 duas vias duplamente pilotada por pressão, o que é que nós temos aqui? Então, imagine a condição booleana. 0, ausência de pressão, 1, presença de pressão, ok? Vamos lá. 0 e 0, não tem pressão em nenhum dos dois lados, então a válvula mantém o seu estado atual de memória, o seu estado de comutação anterior, ok? Se nunca tiver sido comutado, então o estado inicial da válvula, tá claro? Muito bem. Agora, 0 e 1, não tem pressão na conexão 12 e tem pressão na conexão 14. Qual é o efeito? A válvula comuta para esta posição aqui, que é a posição inicial da válvula, o lado direito da representação aqui, tá bom? E, portanto, as vias de conexão interna da válvula seguirão este fluxo aqui, conforme determinado, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Muito bem. Agora, a próxima condição, 1 e 0. 1 e 0 significa dizer que haverá pressão na conexão 12 e ausência de pressão na conexão 14. A válvula comutará e os caminhos de pressão e de escoamento do fluxo serão invertidos aqui. Ok? E agora sim que você já está imaginando e o que é a proposição de se trabalhar com gatilho. Quando eu tiver 1 e 1, tem um conflito. Quando eu tiver pressão na conexão 12 e na conexão 14 para uma válvula de duas posições, então eu tenho um conflito, ok? Porque ela não comuta. Tá claro? Muito bem. Então é correto dizer que para válvulas de duas posições com efeito memória, deseja-se trabalhar com a lógica booleana ou exclusivo ou coincidência. Qual é a resposta correta? Ou exclusivo, não é? Ou tem pressão na conexão 12 ou tem pressão na conexão 14. Nunca nas duas conexões, porque isto representaria o quê? Conflito no sistema, tá bom? Em caráter de revisão, este circuito aqui para nós representa o quê? 2 cilindros de dupla ação, tá bom? De dupla ação, 2 válvulas 5 duas vias duplamente pilotadas por pressão, tá bom? Válvulas de comando ou de acionamento, tá bom? E aqui as válvulas de sinal, ou que fazem a sinalização para estas válvulas aqui de controle do circuito, tá bom? Então você vai analisar o circuito de cima para baixo. Aqui são os atuadores, as válvulas de controle, as válvulas de comando e aqui o grupo, ou no caso uma só válvula que faz o acionamento específico para começar o processo. Haja vista que todas as outras têm ponto de pressão diretamente inserido nela, só não a primeira válvula, porque é a válvula de início do processo. Ok? Dito isto, eu vou deixar este circuito para você implementar e verificar as contribuições no uso de um gatilho, tá bom? A proposta aqui é A mais B mais, A menos B menos. Adicionalmente, coloco já como exercício, verifique se está correta esta diagramação aqui, tá bom? Verifique se está correta.
faça a simulação, depois me dê um feedback, tá bom? Tem um detalhe aqui que eu quero que vocês descubram, tá bom? Muito bem, fica isto em termos de exercício, tá bom? Dito isto, eu quero também apresentar já aqui o diagrama de acionamento, no caso elétrico, tá bom? Também proposicional para que você faça a implementação e melhore a sua maestria no uso da ferramenta, tá bom? Muito bem, o que nós temos aqui? 2 cilindros de duplo efeito, dupla ação, e agora nós temos 2 válvulas, 4 duas vias, duplamente pilotada por solenoide, tá bom? Solenoide Y1, Y4, Y2 e Y3. E aqui o diagrama elétrico do circuito, tá bom? O que nós temos aqui? Classicamente, fase neutro, ok? Ou na representação, para quem não for utilizar aqui na representação de corrente alternada, seria VVC e GND, ok? Tá bom? 24 volts, 0 volts, tá bom? Corrente contínua, tá bom? Muito bem, o que nós temos aqui então? Eu vou seguir esta denominação aqui, fase neutro, ok? Então, fase, nós temos aqui uma chave comutadora, normalmente aberto e normalmente fechado. Cumpre destacar aquela lembrança de que a representação à direita diz que o contato é normalmente fechado e a representação à esquerda, o contato é normalmente aberto, ok? Se ele é representado sempre à esquerda para a sua condição inicial, ele continua mesmo que ele seja fechado em um dado momento do circuito. É o que acontece bem aqui, olha só, bem aqui em S1, tá bom? Bem aqui em S1. Ele está fechado por efeito de movimento aqui dos cilindros, tá bom? Mas a sua representação continua à esquerda. Por quê? Porque ele é um contato normalmente aberto, tá bom? Leitura do diagrama. Então tem tensão aqui, está aberto aqui o contato, está fechado aqui, lâmpada apagada, lâmpada acesa, circuito energizado aqui, tá bom? Se essa botoeira S10 for acionada, então abre o circuito aqui, ó, não tem energia aqui, todo esse ramal, e acende esta lâmpada aqui, tá bom? Clássico de um circuito de emergência, onde você aciona uma lâmpada vermelha no painel para dar um estado de alerta ou um buzzer, um alarme. E quando o estado de alerta de emergência foi eliminado, foi resolvido o problema no circuito, então a lâmpada verde então fica ligada, a máquina ou sistema liberado, ok? Tá bom? Muito bem. Aqui o que é dito no circuito? O que é dito no circuito? S0, que é uma chave com retenção, permite energização de Y1 passando por quem? Por S1. S1 é uma chave de fim de curso, normalmente aberta, que está acionada agora por efeito de um rolete. Onde é que está isso, professor? Vamos lá. Y1 está aqui, Y1 e S1. S1, S1. Por que ela está acionada por efeito de um rolete? Porque a representação do seu circuito aqui no diagrama é que eu tenho uma chave de fim de curso, que mecanicamente esta chave é acionada por um rolete, tá bom? Se fosse no diagrama pneumático, está aqui a mesma dinâmica, tá bom? O êmbolo está em repouso aqui sobre o rolete, fazendo com que esta válvula 2 comute o seu estado inicial, tá bom? Parênteses, esta válvula não é uma válvula normalmente aberta. Bom, não é isso. Esta válvula é uma válvula 3 duas vias, acionamento por rolete, retorno por mola, que neste momento da configuração do circuito aqui, ela está com seu estado inicial comutado. E por que está comutado? Porque o êmbolo do cilindro A está em repouso sobre a chave mecânica de fim de curso de acionamento aqui A2, que está fazendo com que esta válvula comute o seu estado, ok? O que não está acontecendo com B1, que é uma válvula exatamente igual à válvula A2. Só que B1 não está comutada. Por quê? Porque não tem um êmbolo aqui acionando esta válvula. Ok? Ficou claro? Vamos voltar para o diagrama elétrico. Então, por que eu vim para cá? Só para dizer que aqui eu tenho o
êmbolo acionando o rolete, que está comutando diretamente a válvula. Tá bom? E lá no diagrama elétrico eu também tenho o êmbolo, que está acionando um rolete, que conecta dois fios ou dois plugs, tá bom? Ou uma chave, fazendo com que este circuito seja aberto. Grosso modo, é um interruptor, tá bom? Grosso modo, só para melhorar a ideia, tá bom? O que mais nós temos aqui? S3 é a mesma condição de S1, tá bom? S3 aqui e S1. E o que muda neste circuito? S2 e S4. Por quê? Porque S2 é acionado apenas no avanço, tá aqui. E S4 apenas no retorno, apenas no momento de recuo. Cadê? S4, tá bom? Aqui. Observe aqui, S2,G, que é de gatilho, ponto G de gatilho, e S4, ponto G de gatilho, tá bom? Okay? Aqui, no diagrama elétrico, não é representado o sentido do movimento. Também é representado aqui na própria diagramação do sensor junto aos atuadores. Tanto aqui quanto aqui. Tanto no pneumático quanto no eletropneumático. Ok? Tá claro? Então aqui mais um circuito para implementação e exercícios. Tá bom? Vamos ver o que mais que nós temos aqui agora para dar celeridade e andamento à dinâmica, certo? Aqui mais uma sequência que nós temos A mais, A menos, B mais, B menos, ok? Perceba aqui a existência do gatilho, fazendo o trabalho específico, né? O trabalho em questão, de ou só no avanço ou somente no retorno, para realizar o acionamento específico. Bom, e o que nós temos de diferente aqui neste grupo de válvulas aqui? Na verdade, este grupo inteiro aqui, não é? Vamos pensar assim, o grupo inteiro. Bom, esta válvula aqui que faz com que o sistema seja pressurizado, sem novidade, também existia no outro diagrama. Esta válvula aqui, a válvula inicial, sem novidade, também tinha no outro diagrama. Qual é a novidade aqui? É que aparecem estas duas válvulas aqui. Para que isto? Bom, se você retornar aqui, você percebe que neste circuito aqui, em relação a este aqui, nós não temos uma condição inicial tal que o sistema espontaneamente faça o processo. Por quê? Porque aqui é A mais, A menos, B mais, B menos. Aqui, A mais, A menos, B mais, B menos. E lá qual era? Era A mais, B mais, B menos, A menos. Ok? Então, neste caso aqui, para começar o processo, então imagine que a máquina na empresa, no trabalho, passou a noite desligada. E no primeiro dia de processo, da manhã seguinte, ela precisa dar o start, só o pulso inicial. Ok? Então, para isto, feito aqui, ó, pulso inicial. Tá bom? Ok? Professor, então eu poderia também fazer o acionamento aqui, ó, forçando. Poderia, mas não é indicado, não é correto, não é tecnicismo para isso. Tá bom? Só um comentário. Só um comentário. Sua abordagem seu argumento é técnico. Então, você vai colocar um botão externo para iniciar o processo da máquina. Ok? Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Agora um circuito elétrico para apreciação e implementação dos senhores, que faz o seguinte: A mais, B mais e A menos, B menos simultaneamente. Ok? Tá bom? Deixo para os senhores implementação e análise passo a passo do circuito. Ok? Prestem atenção, a dica é sempre esta. Eu tenho estas válvulas aqui, tá bom? Elas têm efeito memória. Acionei este solenoide, ela comuta e fica lá. Acionei este solenoide, ela comuta e fica lá. Eu não posso permitir no sistema, em quaisquer das metodologias, o conflito que é, ao mesmo tempo, acionar Y1 e Y2. Não pode permitir isto, certo? Então, teu circuito elétrico tem que fazer tal demanda. Ok? Implementação, tá bom? Por conta dos senhores, para maximizar, então, o desenvolvimento. Bom,
aqui nós temos, deixa só eu reduzir aqui para ficar bem melhor, né? Bem mais adequado aqui. O próximo passo, que é método intuitivo com válvula em série, ok? Vamos tentar resolver conflito através da utilização de uma válvula 3 vias em série, tá bom? O elemento que está gerando conflito. Então, o que nós temos aqui? A mais, B mais, A menos, B menos. E agora, o que é que nós temos aqui? Né? Uma válvula 3 vias que está posta aqui na sequência, olha só. Olha só a diferença do circuito aqui, não é? Conseguiram perceber já? Acionou esta válvula passa aqui pressão para cá, A2 e A4. Por quê? Porque A2 é esta condição de retorno aqui e A4 é esta condição de retorno aqui. Percebam que o nosso objetivo maior, na verdade, o nosso único objetivo é controlar os cilindros nesta condição. E para tanto, nós vamos lançar mão de válvulas diferentes, ou de acionamentos diferentes, ou de sequências diferentes, ou de métodos diferentes. Mas no final do processo tem que acontecer isto aqui, ó. Ok? Então aqui é mais uma dinâmica para implementação e otimização. Tá bom? Coloque no simulador, passo a passo, verifique o que você pode modificar no circuito. Tá bom? Perceba situações como esta aqui, ó. E quando este conjunto aqui B+ acontecer, ele automaticamente vai acionar A1/B1, certo? Que é um elemento de comutação para A0 e também para B0, ok? Bom, este elemento aqui deve acontecer simultaneamente. Para que ele aconteça, necessariamente, esta conexão aqui ó, não deve ter pressão, e esta aqui também não deve ter pressão. Então alguém tem que cortar pressão aqui e também aqui. Que ficou claro para você perceber que quando o B estiver avançado, aqui não haverá pressão. Por quê? Porque B3 não estará acionado. Então, por mola, ele faz com que o sistema retorne. Ok? Sua condição aqui de bloqueio. E também, quando B estiver avançado, A4 estará cortado. Portanto, não haverá pressão aqui, porque por mola ele retorna. Então, você já percebeu que para que existem aqui B3 e A4, P3 e A4, para bloquear, né? Para bloquear o sinal que estaria gerando aqui um conflito. Ok? É uma das maneiras de solucionar. Tá bom? Professor, neste caso, gasta-se mais válvula. É verdade. É uma solução. Fica a provocação para que você apresente uma segunda solução para o processo. Tá bom? Vamos observar aqui mais uma sequência. Tá bom? Aqui nós temos A mais, B mais, A menos, B menos. Tá bom? Em todos eles, eu oriento que vocês façam a inserção e a avaliação do circuito. Senhores, principalmente para adquirirem habilidade, maestria, familiaridade com o uso dos circuitos, tá bom? Preste atenção. O objetivo maior aqui é que vocês consigam ler o circuito, analisar e explicar. Bom, aqui nós temos um sistema de 2 cilindros de duplo efeito na seguinte sequência de acionamento: A mais, B mais, simultaneamente, depois A menos e B menos. É o inverso desta sequência aqui. Então nem ficou até muito fácil, né? Ficou até muito fácil de analisar, não é? Ok? Até os elementos aqui finais foram só invertidos. Okay? Qual é a premissa? Olha para as válvulas aqui de efeito memória e você sabe que para que os primeiros passos aconteçam, os últimos passos de cada elemento, de cada cilindro, devem ter inibição de sinal. Ou seja, se eu quero que A avance, qual é a condição para que o A avance? Esta válvula que seja pilotada. Tem pressão aqui na conexão 12. Aqui não está representado 12. Só vai acontecer se não tiver pressão deste lado aqui. Ok? Então, 1 e 0 ou 0 e 1. Bom, para que não tenha pressão aqui, o que deve acontecer?
Aí você vai utilizar um dos elementos aqui, ó, de final de curso para sinalizar que tem que fazer um corte de pressão aqui, ok? Então, A mais e B mais, no caso, depois A menos e B menos, ok? Tá bom? Muito bem, dito isto, o que nós temos na sequência? Avança o cilindro A, depois o cilindro B retorna enquanto o A, desculpa, avança o cilindro B, A, depois o A retorna enquanto o B avança e depois o B retorna, ok? Aqui a sequência, tá bom? E aqui uma das soluções, tá bom? Ok? Então, de novo, é um exercício para fixação, para melhoria, para aprendizado, com uma solução, com uma das hipóteses. Bom, cabe a você implementar e otimizar. Vamos verificar como é que vocês estão trabalhando. Preste atenção. Em todos os exercícios e em todos os modelos, você sempre vai ter que utilizar elementos de comutação ou de controle e elementos de sinal, certo? Ou sinalização. Então, sempre vocês trabalharão com dois grupos ou tipologias ou classificação de válvulas. Estas são as válvulas de troca, controle ou comutação, e aqui são as válvulas de sinalização, certo? Vocês vão trabalhar sempre aqui embaixo, ou seja, grosso modo, a dor de cabeça está aqui embaixo, em organizar estes sinais de tal forma que, quando chegar aqui, aconteça a sequência 1 e 0 ou 0 e 1. Tá bem? Para atender especificamente a proposta de acionamento dos cilindros. Tá bom? Até agora nós estamos trabalhando somente com 2 cilindros. Claro que isto vai expandir, né? Ok? Por isso que eu quero que agora você comece a fazer as sucessivas implementações de cada um dos circuitos, tá bom? E faça a sua constatação, faça a análise, melhore o circuito, tá bom? Preste atenção. Não comece com 4 cilindros, 5 cilindros. Não faça isso. Comece com um só cilindro. Tem um grupo de vídeos que eu gravei mostrando acionamentos diferentes com um único cilindro. Depois com 2 cilindros. Esse aqui é um dos vídeos com um grupo de 2 cilindros. Ok? Tem vídeo só no simulador. E depois grupos com 3 cilindros. Tá bom? O objetivo não é realizar tentativa exaustiva e erro. É desenvolver tecnicismo no processo, ok? Então aqui o nosso grupo de atuadores, aqui os nossos elementos de memória ou de comutação e aqui os nossos sinais. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar o chamado método estruturado para isso, que é o método cascata e o passo a passo, tá bom? Por hora, precisamos desenvolver a habilidade aqui, tá bem? Bom, e por falar nisto, aqui nós temos um circuito chamado de circuito misto. Por quê? Porque a gente tem especificamente a resolução de conflitos utilizando um método que envolve 2 outros métodos, no caso os 2 explicados anteriormente, né? Ou seja, gatilho e rolete, tá bom? Com a válvula aqui que faz a comutação do estado ou bloqueio de uma para outra, ok? Tá bom? Então aqui mais uma para implementação e análise, ok? Chegamos aos exercícios, senhores, que classicamente a gente precisa aumentar um pouquinho só o grau de desenvolvimento, tá bom? Então a gente tem circuitos aqui, ó, com A, B, A, B, A, B e no final C, sem nenhuma novidade, tá bom? Você vai fazer primeiro estes aqui de acordo com o exemplo já apresentado anteriormente. Faz só o pneumático, depois começa a fazer o elétrico, tá bom? E neste caso, continuando a minha fala, faz só este acionamento aqui. No último movimento, faz a inserção de mais um cilindro, tá bom? De tal forma que o segredo é: o último sempre vai habilitar o primeiro. Então ficou claro que quando você retornar, tem um sensor lá, uma chave de fim de curso. Tem lá o C1
e é o C1 que vai habilitar a válvula, que vai mandar a comutação de quem? Da válvula de controle de ar. Ok? Depois de um ou dois exercícios, vocês vão perceber que os processos vão se repetindo. E vai ficando fácil. Daqui a pouco você vai dizendo assim, é só fazer essa comutação aqui, é só colocar esta válvula aqui, coloca mais uma válvula, retira uma válvula, dá para condensar o sinal, dá para utilizar uma válvula de simultaneidade, uma alternadora. Ok? Muito bem.